Ilíada, por Homero, tradução de Frederico Lourenço, canto 14. Nestor, apesar de entretido a beber, apercebeu-se do clamor, e logo ao filho de Asclépio dirigiu palavras aladas. Reflete bem, ó Macaon, sobre como se passarão essas coisas. Mais forte junto das naus é o clamor de vigorosos mancebos, mas agora bebe aí sentado o vinho frisante, até que a camédia de belos cabelos aqueça a água quente e lave do teu corpo o sangue coagulado. Pela minha parte, caminharei até a atalaia para depressa me informar. Assim falando, agarrou no escudo bem forjado de seu filho, que jazia ali na tenda, de Transímedes, domador de cavalo, todo reluzente de bronze. O filho levara o escudo do seu pai, pegou numa forte lança, aguçada com o bronze afiado, e posicionou-se fora da tenda. Logo viu um trabalho vergonhoso, os aqueus em fuga, serem perseguidos pelos orgulhosos troianos. A muralha dos aqueus fora arrombada. Tal como quando o vasto mar rocheia com ondas silenciosas, como que prevendo os rápidos caminhos dos ventos guinchantes, e nem as ondas se põem a rolar numa direção ou na outra, antes que definida desça do céu a ventania de Zeus, assim hesitava o ancião, de ânimo dividido. Se haveria de se lançar no meio da chusma de Dânaos de rápidos poldros, ou se devia antes dirigir-se ao atrida Agamenon, pastor do povo. Enquanto assim refletia, foi isso que lhe pareceu mais proveitoso, ir ao encontro do atrida. Entretanto, os outros matavam-se uns aos outros no combate. Ressoava-lhes no corpo o bronze inflexível, ao arremeterem com espadas e lanças de 2 gumes. Com Nestor se encontraram os reis criados por Zeus, subindo de junto das naus, eles que tinham sido feridos pelo bronze, o Tidida e Ulisses e o atrida Agamenon. Muito longe da batalha estavam as suas naus, na praia junto do mar cinzento. Tinham-nas disposto na primeira fila, mas construíram a muralha do lado das naus em última posição, pois embora a praia fosse espaçosa, não o era o suficientemente para acolher todas as naus, pelo que se estreitara a hoste. Por isso dispuseram as naus em filas, enchendo a grande embocadura do grande areal, fechado pelos promontórios. Os reis iam observar justos o combate e a guerra, apoiado nas lanças. Sentia grande desgosto o ânimo nos seus peitos. Encontrou-os o ancião Nestor e fez vacilar o ânimo no peito dos aqueus. Falando-lhe assim, disse o poderoso Agamenon: Nestor, filho de Neleu, grande glória dos aqueus, por que razão deixaste a guerra aniquiladora de homens e aqui vens? Receio que o temível Heitor cumpra sua palavra e as ameaças que proferiu no meio dos troianos, que de junto das naus não regressaria a Ílion, antes que a tivesse queimado com fogo e nos tivesse chacinado. Foi assim que ele falou, e agora, na verdade, tudo se cumpre. Ah, certamente os outros aqueus de belas Cnêmides contra mim atiraram a fúria no coração, tal como Aquiles, e recusaram-se a combater junto das popas das naus. Respondendo-lhe, assim falou Nestor de Gerênia, o cavaleiro: Na verdade, todas essas coisas se cumpriram. Diferentemente, não as teria feito o próprio Zeus, que trovejava nas alturas. A muralha foi arrombada, na qual confiáramos como baluarte inquebrantável das naus e de nós mesmos. Os inimigos travam junto das naus um combate sem trégua, continuamente. Se observasses, não conseguirias perceber de que lado os aqueus fogem em debandada. De tal forma confusa é a maneira como são mortos. Clamor chega aos céus. Mas pensemos nós agora como se passarão esses trabalhos, se é que o pensamento ajuda. Não ordeno que na batalha entremos, pois não há maneira de um homem ferido combater. A ele deu resposta Agamenon, soberano dos homens:
Nestor, visto que combatem junto às popas das naus, e que a muralha bem construída de nada serviu, nem a vala, pela qual muito sofreram os dânaos, esperando no coração que fosse baluarte inquebrantável das naus e deles mesmos. Pois de certo modo é assim que apraz a Zeus de supremo poder, que anônimos longe de Argos aqui pereçam os aqueus. É que percebi isso quando de bom grado auxiliou os dânaos, mas agora sei que glorifica os troianos como se fossem deuses bem-aventurados, tendo atado nossa força em nossas mãos. Mas façamos como eu digo e obedeçamos a todos. As naus que estão dispostas na primeira fila junto do mar, arrastemo-las e empurremo-las todas para o mar divino. Deixemo-las fundeadas com âncoras até que chegue a noite imortal, se é que a sua chegada os troianos pararão o combate. Depois arrastaríamos as naus todas, pois não é vergonhoso fugir à desgraça, nem que seja de noite. É melhor que quem foge fuja à desgraça do que seja tomado. Fitando com sobrolho carregado, lhe respondeu o astucioso Ulisses: Atrida, que palavra passou além da barreira dos teus dentes? Desgraçado, quem me dera que a outro vergonhoso exército desses ordens e não nos regresses a nós, a quem Zeus desde a juventude até a velhice incumbiu de atar os fios das guerras difíceis, até que morra cada um de nós. É assim que anseias por deixar para trás a cidade de ruas amplas dos troianos, por causa da qual nós sofremos muitos males? Cala-te, não vá outro dos aqueus ouvir essa palavra, que nenhum homem deveria ter deixado passar pela boca. Homem que no seu espírito soubesse dizer coisas acertadas, e fosse detentor do cetro, e a quem obedecem as hostes, como aquelas que tu reges entre os argivos. Mas agora desprezo a tua inteligência por aquilo que disseste. Tu que nos dizes na presença da guerra e do combate, para arrastarmos para o mar as naus bem construídas, para que ainda mais troianos se alegrem e prevaleçam, caindo sobre nós a morte escarpada. É que os aqueus não se manterão no combate uma vez arrastadas as naus ao mar, mas desviarão o olhar e retirar-se-ão da batalha. Será então a tua deliberação a nossa desgraça, ó condutor das hostes. Respondendo-lhe, assim falou Agamenon, soberano dos homens: Ó Ulisses, como tu feriste meu coração com insuportável censura! Não ordeno que a sua revelia os filhos dos aqueus arrastem para o norte as naus bem construídas, mas que houvesse agora alguém que proferisse melhor argúcia do que essa. Fosse ele novo ou velho, bem-vindo ele me seria. Entre eles falou então Diomedes, excelente em auxílio: Perto está esse homem, longe não o procuraremos, se quiser desobedecer, e que cada um não se encolerize pelo fato de pela idade ser eu o mais novo entre vós. Declaro que sou filho de um pai excelente, te deu a quem cobre a terra amontoada em Tebas. Ora de Porteu nasceram 3 filhos irrepreensíveis, que habitavam em Pleuron, na íngreme Cálidon, Ágrio e Melane, sendo o terceiro o cavaleiro Oineu, que foi pai do meu pai. Na valentia era o melhor de todos, permaneceu lá, mas o meu pai vagueou até Argos, onde se estabeleceu. Assim que Zeus e os outros deuses. Desposou uma das filhas de Adrasto e morou em casa de sustento abundante, suficientes eram as suas searas, dadoras de trigos, e muitos eram os pomares em redor, e muitos rebanhos de ovelha possuía. Sobrelevava com a lança a todos os aqueus. Dessas coisas já ouviste dizer se são verdadeiras. Por isso não direis que pela linhagem sou covarde e incapaz, desdenhando a palavra proferida que eu disser com acerto. Regressemos de novo à guerra, embora feridos, pois é preciso. Aí nos manteremos depois, afastado da refrega e do alcance das lanças, para que ninguém incorra em ferida sobre ferida.
mas incitaremos os outros a combater, até aqueles que antes comproveram seus corações afastados sem querer lutar. Assim falou, todos lhe deram ouvidos e lhe obedeceram. Partiram e liderou-os Agamenon, soberano dos homens. Mas não foi uma vigia cega do famoso sacudidor de terra. Caminhou entre eles semelhante a um homem idoso, segurando na mão direita do atrida Agamenon. Falou dirigindo-lhe palavras aladas. Atrida, é agora porventura que o coração malvado de Aquiles exulta no seu peito, ao contemplar a matança e o desbarato dos aqueus, visto que não tem juízo nem exiguamente. Mas na verdade que ele te pareça e que um Deus o derrube. Contigo não estão os deuses bem-aventurados inteiramente encolerizados, mas ainda haverão os comandantes e regentes dos troianos de empoeirar a vasta planície, enquanto tu próprio os verás em fuga das naus e das tendas em direção à cidade. Assim falando, emitiu um grito correndo pela planície, tal como 9 ou 10 mil guerreiros gritam na guerra, reunidos no conflito de Ares. Assim do seu peito, o poderoso sacudidor de terra soltou um grito, e aos aqueus grande força no coração de cada um lançou, para lutarem e combaterem sem cessar. Ora, com os olhos observava a Hera do trono dourado, posicionada numa elevação do Olimpo. Logo reconheceu Poseidon, afadigando na luta, exaltadora de homens, ele que era irmão e cunhado dela, e rejubilou no coração. Depois olhou para Zeus, sentado no píncaro mais elevado do Ida de muitas fontes, e odioso lhe pareceu ele ao coração. Refletiu em seguida Hera, rainha dos olhos de plácida Tora, sobre como poderia iludir a mente de Zeus, detentor da égide, e essa foi a deliberação que a seu espírito pareceu melhor. Ir até o Ida depois de ter lindamente embelezado a si própria, na esperança de que ele desejasse deitar-se em amor com o corpo dela, pelo que lhe derramaria sobre as pálpebras e sobre a mente manhosa um sono suave sem perigo. Foi então para o seu aposento que lhe construíra seu filho Hefesto, ele que ajustara as portas robustas às ombreiras e com um fecho secreto que nenhum outro deus abriria. Foi lá que a deusa entrou e depois fechou as portas luzentes. Com ambrosia limpou primeiro a pele desejável, todas as imperfeições, e ungiu-se com suave azeite ambrosial, dotado de especial fragrância. Bastava agitá-lo no palácio de bronze e o chão de Zeus, para que seu perfume chegasse ao céu e à terra. Foi com isso que limpou o belo corpo, penteou o cabelo e com as mãos entreteceu tranças brilhantes, belas e ambrosiais, que caíam da sua cabeça imortal. Depois vestiu uma veste ambrosial, que Atena lhe tecera com alta perícia, urdindo muitos bordados. Ajustou-a ao corpo com pregadeiras de ouro, cingiu a cintura com uma cinta de 100 borlas e nas orelhas bem furadas colocou brincos triplos, de contas parecidas com amoras. Muita beleza se refulgia. Com o véu por cima se cobriu a divina entre as deusas, belo e fulgante, sua cor tinha a brancura do sol. Nos pés resplandecentes calçou as belas sandálias. Depois que em torno do corpo realçara toda a beleza, saiu dos aposentos e chamou por Afrodite. Longe dos outros deuses, lhe disse então a deusa: será que obedecerás, querida filha, aquilo que eu pedir, ou irás recusar-me por estar zangada no teu coração, porque eu auxilio os dânaos e tu os troianos? Em seguida lhe respondeu Afrodite, filha de Zeus: Hera, deusa veneranda, filha do grande Crono, exprime tua intenção, pois manda-me o coração cumpri-la, se for suscetível de cumprimento e cumpri-la eu puder. A ela deu resposta a excelsa Hera:
congeminando um dolo. Dá-me agora o amor e o desejo com que subjugas todos os imortais e todos os homens mortais. Irei visitar os limites da terra provedora de dons e o oceano, origem dos deuses, e a Madre Tétis, eles que em sua casa me criaram e estimaram, recebendo-me de réia, quando Zeus que vê ao longe atirou Crono para debaixo da terra e do mar nunca cultivado. Irei visitá-los e resolverei os seus conflitos incessantes. Há muito tempo que se mantêm mutuamente afastados da calma e do amor, visto que a raiva lhes entrou no coração. Se com palavras eu conseguisse convencer o coração de ambos a voltarem à cama para se unirem em amor, para sempre chamada seria eu por eles, amiga venerada. Respondendo-lhe assim, falou Afrodite, deusa dos sorrisos. Não é possível nem lícito que eu contrarie a tua palavra, pois tu dormes nos braços de Zeus, o mais excelente. Falou e do peito desatou a cinta bordada e colorida, na qual estavam urdidos todos os encantamentos. Nela está o amor, nela está o desejo, nela está o namoro e a sedução, que rouba o juízo aos mais ajuizados. Pondo-lhe na mão, assim disse, tratando-a pelo nome. Aqui tens, põe no teu cinto essa cinta colorida, na qual todas as coisas estão urdidas. Afirmo que não regressarás com aquilo que desejas incumprido. Assim falou, sorriu Hera, rainha, com olhos de plácida toura, e sorrindo pôs seguidamente a cinta no seu peito, e para o seu palácio foi Afrodite, filha de Zeus. Porém Hera deixou apressado o píncaro do Olimpo, aterrou na Piéria e na agradável Hemácia, apressou-se por cima das serras nevoadas, dos cavaleiros da Trácia, sobre os píncaros mais altos, sem tocar a terra com os pés. Do Monte Ato pisou o mar a espumar de ondas, chegou a Lêmenos, cidade do divino Tuante. Aí encontrou o sono, irmão da morte, e acariciando-o com a mão, assim lhe disse e chamou pelo nome. Sono, soberano de todos os deuses e de todos os homens, se alguma vez ouviste palavra minha, obedece-me então agora, e dever-te-ei gratidão durante todos os meus dias. Adormece sob as sobrancelhas os olhos brilhantes de Zeus, assim que eu tiver me deitado ao lado dele em amor. Dar-te-ei presentes, um belo trono imperecível para sempre dourado. Hefesto, meu filho ambidestro, fará com perícia e por baixo colocará um banco para os pés, onde poderás descansar os pés luzentes quando bebes o teu vinho. Respondendo-lhe, assim falou sono suave. Hera, deusa veneranda, filha do grande Crono, há outro dos deuses que são para sempre, facilmente eu adormeceria, nem que fossem as correntes do rio Oceano, ele que é a origem de todos os deuses. Mas de Zeus Crônida eu não me aproximaria, nem adormeceria, a não ser que ele próprio me ordenasse. Já antes me prejudicou uma recomendação tua, no dia em que aquele magnânimo filho de Zeus navegou de Ílion, tendo saqueado a cidade dos troianos. Enfeiticei a mente de Zeus, detentor da égide, derramando-me suavemente à volta dele. E tu congeminastes maldade no ânimo, levantando os ventos ferozes sobre a superfície do mar. E daí o levaste para a bem habitada Cós, para longe de todos os amigos. Mas Zeus, ao acordar-se, encolerizou-se e atirou com os deuses pelo palácio à procura de mim, acima de todos. E do éter me teria lançado invisível ao mar, se não me salvar a noite, subjugadora dos deuses e dos homens. Cheguei junto dela na minha fuga e Zeus refreou-se, embora furioso, pois coibia-se de desagradar a noite veloz. Agora de novo me pedes outra coisa impossível de cumprir. Respondeu-lhe Hera, rainha com olhos de plácida toura. Sono, por que razão remóis essas coisas no teu espírito? Julgas que aos troianos quer auxiliar Zeus, que vê ao longe, da maneira como se encolerizou por causa de Heracles, seu filho? Mas vá,
Dar-te-ei uma das jovens graças para desposares, e ela chamar-se-á tua esposa, Pasítia, que tu sempre desejasse durante todos os teus dias. Assim lhe disse, o sono rejubilou-se e deu-lhe esta resposta. Jura-me então pela inviolável água Estígia, com uma mão toca na terra provedora de dons, com outra no mar cintilante, para que entre nós sejam testemunhas todos os deuses embaixo com Crono, que deverás me dar uma das jovens graças, Pasítia, por quem esperei durante todos os meus dias. Assim falou e não desobedeceu à deusa. Era de alvos braços, jurou como ele ordenara e invocou todos os deuses debaixo do Tártaro, eles que têm os nomes de titãs. Mas depois que jurou e pôs fim ao juramento, partiram, deixando as cidades de Lêmenos e Imbro, envoltos em nevoeiro, apressando seu caminho. Chegaram ao Ida de muitas fontes, mãe de feras, Alecto, onde primeiro deixaram o mar. Pisaram ambos terra firme e a floresta mais alta tremeu sob seus pés. Ali ficou sono antes que o vissem os olhos de Zeus, e subiu para um pinheiro altíssimo, o mais alto que nesse tempo crescia no Ida. Chegava por entre o nevoeiro até o céu. Aí se sentou, densamente ocultado pelas ramagens do pinheiro, semelhante a uma ave de voz aguda das montanhas, a que os deuses chamam Calces, mas os homens Simindes. Porém Hera chegou depressa a Gárgaro, píncaro do alto Ida. Viu a Zeus, que comandava as nuvens. Assim que a viu, o amor envolveu-lhe o espírito robusto, tal como quando fizeram primeiro amor, deitados na cama às ocultas dos seus progenitores. Pôs-se de pé diante dela e falou-lhe, tratando-a pelo nome. Hera, com que intenção até aqui desceste do Olimpo? Onde estão os cavalos e o carro em que pudesses montar? A ele deu resposta a excelsa Hera, congeminando um dolo. Vou visitar os limites da terra provedora de dons, o oceano, origem dos deuses e a madre Tétis, eles que em sua cama me criaram e estimaram. Irei visitá-los e resolverei os seus conflitos incessantes. Há muito tempo que se mantêm mutuamente afastados da cama e do amor, visto que a raiva lhes entrou no coração. Os meus corcéis estão no sopé do Ida de muitas fontes, eles que me levarão sobre o que há de sólido e de líquido. Mas agora é por sua causa que até aqui desci do Olimpo, para que depois contra mim não te enfureças por eu ter ido sem dizer nada para a mansão do oceano de correntes fundas. A ele deu resposta a Zeus, que comanda as nuvens. Hera, para lá também poderás ir mais tarde. Voltemo-nos agora para o prazer do amor, pois dessa maneira nunca o desejo de Deus ou mulher me subjugou ao derramar-se sobre o coração no meu peito, nem quando me apaixonei pela esposa de Ixion, que deu à luz a Pirito, igual dos deuses no conselho, nem por Dana e de belos tornozelos, filha de Acrísio, que deu à luz a Perseu, o mais valente dos homens, nem pela filha do famigerado Fênix, que me deu como filhos Minos e o divino Radamanto, nem por Seleme ou Alcmena em Tebas, essa que deu à luz a Heracles, seu filho magnânimo, ao passo que Semele deu luz a Dionísio, alegria dos mortais, nem pela soberana Deméter de belas tranças, nem pela gloriosa Leto e nem por ti própria me apaixonei como agora te amo, dominado pelo doce desejo. A ele deu resposta a excelsa Hera, congeminando um dolo. Crônida terribilíssimo, que palavra fosse tu dizer? Se o que tu queres agora é deitar-te em amor nos píncaros do Ida, isso eu estaria à vista de todos. Como seria se um dos deuses que são para sempre nos visse dormindo e depois fosse contar a todos os deuses? Pela minha parte já não poderia regressar à tua casa depois de me levantar do leito, pois isso seria uma vergonha. Mas se é essa a tua vontade, se é agradável ao teu coração,
tens um tálamo, que te construiu o teu próprio filho Hefesto, tendo ajustado as ombreiras portas robustas. Vamos então deitar-nos lá, visto que o leito é teu desejo. A ele deu resposta Zeus, que comanda as nuvens. Ora, não receie que nenhum deus ou homem observe o ato. Tal é a nuvem dourada com que te esconderei. Nem o próprio sol descortinaria, embora nenhuma luz veja mais agudamente que a dele. Falou e nos seus braços tomou a esposa e o filho de Crono. Debaixo deles a terra divina fez crescer a relva fresca, a flor de lótus orvalhada e açafrão e jacintos macios em profusão, que os mantiveram acima do solo. Foi nesse leito que se deitaram, ocultando-se numa nuvem bela e dourada, a qual destilava gotas reluzentes. Desse modo adormeceu tranquilo o pai no píncaro de Gárgaro, subjugado pelo sono e pelo amor, com a esposa nos braços. Porém o sono suave correu até as naus dos aqueus para dar a notícia ao Deus que segura e sacode a terra. Postando-se junto dele, proferiu palavras aladas. Com afinco agora os danos, ó Poseidon, presta auxílio, outorga-lhes a glória exígua, embora seja a sua duração. Enquanto dorme Zeus, já que o cobri com sono macio, pois Hera o seduziu para com ele se deitar em amor. Assim dizendo, partiu para o meio das raças famosas dos homens, tendo animado ainda mais Poseidon para auxiliar os Dânaos. De imediato saltou para o meio dos dianteiros e gritou alto: Argivo, será que novamente vamos ceder a vitória ao Heitor? Priamida, para que tome as naus e fique com a glória? Pois é isso que ele declara e afirma, porquanto Aquiles permanece junto das côncavas naus, encolerizado no coração. Mas dele não virá grande saudade se nós, os outros, nos mobilizarmos para prestar auxílio reciprocamente. Agora, aquilo que eu disser, obedeçamos todos. Enverguemos os escudos que no exército forem maiores e melhores e cobramos as cabeças com elmos faiscantes. E com as mãos agarremos nas lanças mais compridas e avancemos. Serei eu a liderar e não penso que Heitor Priamida permaneça mais tempo ávido embora esteja. Quanto ao homem tenaz em combate que leva ao ombro um escudo pequeno que o dê a um homem inferior, envergando ele próprio um escudo menor. Assim falou e eles deram-lhe ouvidos e obedeceram. Dispuseram-nos os reis apesar de feridos. O Tidida, Ulisses e o atrida Agamenon, indo ao longe no exército, providenciaram a troca de armas. O valente envergou armas valentes, o inferior inferiores. Depois de terem revestido o corpo com bronze reluzente, avançaram, e liderou-os Poseidon, sacudidor da terra, assegurando-o na mão firme uma espada temível, longa, semelhante a um relâmpago. Com Hera não era lícito que se entrasse numa luta dolorosa, pois amedrontava os homens. Por seu lado, dispunha os troianos o glorioso Heitor. Esticaram então a mais temível conflito da guerra. Poseidon de azuis cabelos e o glorioso Heitor, um auxiliando os troianos e o outro aos argivos. O mar subiu até as tendas e as naus dos argivos. Ambos os lados embateram com estrépito ingente. Nem a onda do mar brame assim contra a praia, impelida pelo mar alto, pelo sopro pavoroso do Bóreas, nem assim é o bramido do fogo ardente nas clareiras das montanhas, quando salta para queimar a floresta. Nem o vento grita assim através das copas dos carvalhos, ele que brame com mais força na sua fúria, pois assim era o clamor de troianos e aqueus, gritando terrivelmente ao atirarem-se uns aos outros. Contra Ajax arremessou primeiro o glorioso Heitor, com a lança quando ele se virara de frente.
e acertou no local onde os 2 baudriers se lhe sobrepunham no peito, o baudrier do escudo e o da espada cravejada de prata que lhe protegiam a carne macia. Enfureceu-se Heitor porque em vão lhe fugira da mão o dardo afiado, e retirou-se para junto dos conterrâneos, evitando a morte. Mas quando Heitor recuava, o enorme Ajax Telamônio, com uma pedra, das que havia com fartura como suporte das naus velozes e rolavam aos pés dos que combatiam, ora levantando uma destas, atingiu Heitor no peito, por cima do rebordo do escudo junto ao pescoço, e pô-lo a virar como um peão, rodopiando por toda parte. Tal como quando pelo raio de Zeus, pai, um carvalho é arrancado pelas raízes e dele surge um cheiro terrível de enxofre. E perde a audácia quem está ali perto, olhando, pois atroz é o relâmpago do grande Zeus. Assim tombou no chão depressa a força de Heitor na poeira. A lança caiu-lhe da mão, mas o escudo foi atirado por cima, assim como o elmo, e à volta dele ressoaram as armas de bronze. Com gritos desmedidos vieram correndo os filhos dos aqueus, na esperança de o arrastarem, e arremessaram cerradas lanças, só que ninguém logrou ferir o pastor do povo com arremesso ou estocada. Antes que tal se sucedesse, ficaram de plantão os mais valentes, Polidamante, Enéas e o divino Agenor, e Sarpedon, condutor dos lícidos, e o rei irrepreensível Glauco. Nenhum dos outros o descurou, mas à frente dele seguraram perto os escudos bem redondos. E levantaram-nos os companheiros nos braços e levaram-no da refrega, até chegarem aos céleres corcéis, que estavam parados à espera na retaguarda da batalha e da guerra, com o cocheiro e o carro embutido. Estes levaram-no à cidade, gemendo profundamente. Porém, quando chegaram ao val do rio de lindo fluir, o chanto com seus torvelinhos que gerara Zeus imortal, foi aí que tiraram do carro para o chão e derramaram água por cima dele. Heitor veio a si e levantou os olhos, depois ajoelhou-se e vomitou sangue enegrecido, mas de novo caiu para trás no chão e a noite escura veio cobrir-lhe os olhos. O arremesso subjugara-lhe o espírito. Quando os argivos viram Heitor retirando-se, atiraram-se com mais afinco contra os troianos e concentraram-se na luta. Foi então que antes dos outros o veloz Ajax, filho de Oileu, se atirou contra Sátino e o feriu com uma estocada da lança afiada. Era filho de Enops, que com uma naiade irrepreensível dera luz para Enops, quando ele apacentava os bois junto das correntes do Satinionte. Dele se aproximou o filho de Oileu, famoso lanceiro, e feriu-o franco. Caiu para trás e em volta dele troianos e dânaos se juntaram em possante combate. Como auxiliador veio a brandir a lança Polidamante, filho de Panto, e feriu-o no ombro direito Protoenor, filho de Arílico. E a lança potente penetrou através do ombro e ele tombou na poeira, segurando a terra com a mão. Terrível foi a exultação de Polidamante, que gritou alto. Não penso que mais uma vez tenha sido em vão que saltou a lança da mão forte do magnânimo filho de Panto, mas se algum dos argivos a recebeu na sua carne e apoiando-se nela como numa bengala, penso que descerá à mansão do Hades. Assim falou, mas porque se ufanava, sobreveio a dor aos argivos. Provocou, sobretudo, o espírito fogoso da Ajax, filho de Telamon, pois muito perto dele tombara o outro. Rapidamente atirou com a lança luzente quando se retirava Polidamante, que evitou ele próprio o nego fado, saltando para o lado, e foi no filho de Antenor, Arquéloco, que a lança acertou. Quiseram os deuses que ele morresse. A lança acertou-lhe entre a cabeça e o pescoço, na vértebra mais alta da coluna, e cortou ambos os tendões. A cabeça, a boca e o nariz chegaram muito mais depressa ao chão enquanto tombava do que as pernas e joelhos.
Então gritou Ajax ao irrepreensível Polidamante: considera, ó Polidamante, e diz-me a verdade. Será que este homem era digno de ser morto em troca de Protoenor? Não me parece vil nem descendente de Vis, mas irmão de Antenor, o domador de cavalo, ou talvez filho. É muito parecido com ele. Falou assim, mas sabia-o bem, e aos troianos tomou a dor. Acamante pôs-se de plantão em defesa do irmão e atingiu com a lança Prômaco, o Beócio, que arrastava o cadáver pelos pés. Terrível foi a exultação de Acamante, que gritou alto: ó argivos, dementes arqueiros, insaciáveis nas ameaças, não será apenas para nós que haverá pena e sofrimento, mas de igual modo sereis também vós chacinados. Reparai como Prômaco dorme subjugado pela minha lança. É para que a retaliação pela morte do meu irmão não tarde em ser paga. É por isso que um homem reza que no palhaço lhe reste um familiar para afastar a ruína. Assim falou, mas porque se ufanava, sobreveio a dor aos argivos. Provocou sobretudo o espírito do fogoso Peneleu, que arremeteu contra Acamante, só que esse não ficou à espera da arremetida de Peneleu, pelo que acertou em Ilioneu, filho de Forbante, dono de muitas ovelhas, a quem Hermes mais amava entre os troianos e recompensava